Olá! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou a Fernanda Facina. Seguinte, né, meus caros, minhas caras, inscritos e inscritas desse humilde canal de meu Deus. Seguinte, como já faz ali um tempinho que eu trago TBT semanalmente, talvez eu continue nessa vibe por um bom tempinho, até eu me enjoar, tá? De trazer TBT pra vocês. Por quê? Porque pra mim fica mais fácil quando se tem um quadro fixo semanalmente. Quando se trata de algum quadro fixo, eu já fico em mente, tá, deixa eu pensar o que eu vou trazer desse estilo de conteúdo. Que no caso, de 2 semanas atrás, eu comecei a trazer o TBT. Pra você que tá chegando agora, 2 semanas atrás eu comecei trazendo o TBT musical. E semana passada eu trouxe o TBT da infância, que onde eu trouxe um teste para saber qual menina superpoderosa eu seria, tá? Que foi ali uma forma de trazer um TBT diferente. E o TBT dessa semana é um pouquinho diferente também, é relacionado à infância, mas com a diferença que eu vou trazer algumas curiosidades, algumas manias que eu trouxe da infância e que eu tenho até hoje. Uma da primeira mania, né, uma da primeira curiosidade que eu vou trazer para vocês em relação à infância é que eu sempre fui uma pessoa, sempre fui uma menina que gostei muito de doce, de chiclete e afins. E como eu tô assim, alguns dias com uma mania de voltar a mascar chicletes, e nesse caso é o exemplo de agora, então eu quero apresentar para vocês uma mania que eu tinha quando eu mascava chicletes na infância. Que às vezes quando eu ia pra mascar chicletes, o nome é comer, tá? Porque comer é só quando a gente engole, ingere alguma coisa, então é mascar. Eu tinha a mania de colocar os chicletes no céu da boca, mas com a intenção de fingir que era um aparelho. Só que dessa vez eu não finjo que é aparelho, mas quando eu tenho que falar, como é o caso de agora, quando eu tenho que falar para alguém ou alguma coisa, eu tenho o costume ou de colocar o chiclete no céu da boca ou aqui no lateral das bochechas, tá? Por exemplo, assim, quando preciso me apresentar na escola, né? Na época de escola, quando eu precisava me apresentar na época de escola e afins, e eu tava com chiclete na boca, para não precisar jogar fora, eu colocava, como é que está agora, aqui em cima, em cima dos lábios, ou aqui na lateral. Ou simplesmente só pegar e grudar no céu da boca. Essa é uma curiosidade meio irrelevante. A última curiosidade, eu vou deixar por último, que é uma curiosidade que eu nunca falei pra alguém. Que curiosidade é essa? Você vai saber apenas se você acompanhar o vídeo inteiro, tá? Agora, falando em manias, né? Eu perguntei no aplicativo Ombro Amigo, eu perguntei exatamente essa frase. Você possui alguma mania que você carrega da infância? E algumas pessoas, elas comentaram a seguinte coisa, né? Porque é comum, tá? A gente adquirir algumas manias, trazer algumas manias da infância. Algumas delas, elas comentaram assim: eu tenho mania de cheirar coisas, né? Cheirar talhar, cheirar comida e afins. E nessa de cheirar coisas, tem nada a ver com a infância, mas, digamos assim, que ao longo da vida eu comecei a adquirir a mania de colocar o dedo no umbigo. Para cheirar depois? Claro que não. Essa é uma mania estranha, tá? E uma outra mania que eu carrego de infância, essas duas são manias meio que fofinhas. Uma delas
Não é sempre que eu faço, mas às vezes eu me pego fazendo isso daqui. Só que na minha infância eu sempre gostava de fazer de frente ao espelho e sempre me imaginava com os dentes retinhos, como são agora. Por quê? Porque pra você que já me conhece, já faz há um tempo, pra você que já é íntimo meu, que no caso o parente, algum familiar que me acompanha por algum acaso, sabe que na minha infância eu tinha os dentes levemente tortos, tá? Esses daqui. Tinha esse dentinho aqui, que ele era meio chateado, então eu sempre me imaginava fazendo isso daqui. Eu queria colocar o aparelho para poder fazer assim, para aparecer todos os dentinhos. Por quê? Porque para você que me conhece bem, sabe que eu gosto muito de doguinhos. E isso sempre, esse amor por doguinhos, sempre foi desde a infância. Então eu fazia isso para me parecer um pouquinho mais com uma bulldog, tá? Bulldog, aquele bem gordão, aquele que fica com o dente assim, ó. Então sempre, quando eu fazia assim, sempre me via a imagem de bulldog na cabeça. Outra mania que eu tinha era de, sabe, quando bem de criancinha, às vezes quando caía água aqui, ou quando fica aquela água paradinha, quando molha o rosto, ou afins, né, ou a criança sujou ali e vai ali algum responsável pela criança, né, algum adulto, limpar a boca da criança. E às vezes tem criança que tem o costume de fazer assim, ó, de chupar a água que vem escorrendo, só água que ela, né, sugava. Será que era todo e qualquer tipo de líquido? Talvez não, mas a mania prosseguiu só com água, tá? Por quê? Porque quando o nariz escorria também tinha essa mania. Glória a Deus, né? Que a gente vai, cresce, amadurece e para com certas manias. Agora, na minha infância também eu era bem mais que nos tempos de hoje, mas na minha infância eu sempre fui uma pessoa, uma menininha que ria de tudo, mas de tudo mesmo. E hoje em dia, óbvio, a gente vai adquirindo maturidade e isso ao longo do tempo vai se esquecendo, né? Ao menos deveria, né? A gente evoluir, amadurecer e afins. Só que hoje eu vim percebendo ao longo da minha vida que eu ainda continuo uma pessoa que ri de tudo, principalmente de desgraça alheia, né? Que tem ali um negócio chamado riso frouxo. Antes de fazer esse vídeo, de começar esse vídeo, eu tava aqui pensando em algumas manias, algumas curiosidades que eu poderia trazer para vocês. E não tem como falar dessa mania, dessa curiosidade minha, sem lembrar de um episódio de um aniversário meu, que um amigo meu da época, né, que estudou comigo, tava na minha casa, porque o aniversário foi na minha casa, mas enfim. Ele falou, nossa, mas você ri de tudo, que palhaça, eu não sei exatamente o que ele falou, mas ele acabou fazendo um teste e eu simplesmente acabei rindo de ele falar pudim. Por quê? Porque a forma com que ele falou, aquele pudim, na minha cabeça, veio como se fosse tipo uma campainha. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu não ia rir. Mas na época, eu ri, eu me rachei. Eu achei aquilo engraçado. Porque foi mais ou menos assim que ele falou. Pudim. E pra mim aquilo, nossa senhora, ri. E hoje em dia eu só simplesmente não consigo rir da desgraça alheia. Às vezes acabou rindo da desgraça alheia. E enquanto eu estou falando, me veio a situação de que uma vez eu ri da minha avó, quando ela me contou por telefone que uma vez ela deu de cara no vidro.
que na casa dela tem uma porta de vidro e eu acabei rindo. Na cara de pau. E aí, eu aqui contando essa história, me veio uma outra episódio também, que uma vez estava eu assistindo um vídeo aleatório e só da pessoa contar que, por coincidência, esse rapaz, ele racha o bico com desgraça alheia, que isso, pelo amor de Deus, que isso é um problema. Porque pessoas como a gente não conseguem segurar o riso. Tem ali o dom de rir quando não deve. Então só de o fato de ele falar que ele já riu quando alguém contou essa história que eu vou contar pra vocês, eu dei risada junto. Que é simplesmente contaram pra ele que uma vez uma senhora, ela foi passear, abaixar pra catar a calcinha do chão e morreu. E eu, na época, eu rachei o bico. Na época. Nossa, como se tivesse feito muito tempo. Mas, enfim, foi alguns, não muito tempo, mas uns dias atrás. Eu, tipo... E hoje em dia eu já percebo que eu falando assim não tem menor graça. Provavelmente, quando eu for editar esse vídeo, eu vou dar risada. Por quê? Porque eu já começo a imaginar a situação da véia abaixando a catar a calcinha. Eu sentindo... Ai! E morreu. E morrer. Tá vendo? Porque qual é a graça de rir de uma senhorinha que morreu catando a calcinha do chão? Não se ri de senhoras, de senhorzinhas, de senhorinhas. Principalmente se a senhora for a senhora sua avó, tá? Agora sim, chegou o grande finale de uma curiosidade que eu acabei assim associando uns dias atrás. Estava eu abrindo um pacote de Ruffles pra assim ter um croque-croque, alguma coisa assim crocante pra comer enquanto ela estava assistindo os vídeos. Mais especificamente uma live. Não vou lembrar que live que eu estava assistindo, mas enfim, não vinha ao caso. E aí, qual seria essa curiosidade que me fez lembrar com os simples Ruffles? A curiosidade que ninguém sabe, que agora todo mundo vai saber, é que quando criança ia para a igreja, eu via as pessoas comendo a hóstia. E eu ficava me perguntando por que caralhos eu não posso ir para comer a hóstia, para receber a hóstia, porque eu sempre quis, na minha infância, comer a hóstia. Na minha cabeça de criança, olha só como é que cabeça de criança funciona. Eu pensava assim, será que eles não deixam porque a hóstia, na verdade, é salgadinho? É Ruffles que eles compram lá no mercado e depois distribuem apenas para os adultos, para as crianças não descobrir que é Ruffles e querer ficar fazendo fila só para ficar comendo Ruffles? Porque, sejamos sinceros, porque realmente, de fato, tem um pouco ali de lógica, né? Porque, de fato, parece uma batata Ruffles, né? Ou eu tô viajando muito, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, depois de um certo tempo, eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso, mas enfim, depois sim, de um certo tempo, que eu entendi do porquê que criança não podia comer a hóstia, que ela só podia comer, receber a hóstia depois que fizesse a crisma. Olha, nos 42 do segundo tempo, lembra, né, o nome. Mas enfim, né, que apenas do porquê que é só apenas depois da crisma, eu não sei até hoje. Mas se você souber, deixa nos comentários, tá? Talvez já tenha sido feita essa explicação para mim, mas eu não lembro. Enfim, né, era apenas isso que eu queria comentar para vocês, que quando eu era criança,
eu pensava que a Lost era Ruffles. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais simples? Foi. Mas eu me doei o tempo para vocês, talvez, terem tirado o riso de canto de boca de vocês. Tá? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. E, não se esquece de te inscrever, caso não seja um inscrito ou uma inscrita. Não se esquece também de deixar nos comentários o tipo de vídeo que você gostaria de assistir. No caso, um próximo TBT que você gostaria de assistir, tá? E também não se esquece de deixar o seu like, que o seu like, o seu comentário e a sua inscrição é muito importante para que tenha um engajamento. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!